Que a paz do Senhor esteja conosco e permaneça sempre a nos envolver. Bem, o nosso tema dessa noite, né, é perseveremos no bem. E refletindo sobre esse tema, me veio algumas situações, né, porque eu lembro, né, que sempre, todos nós, indistintamente, já ouvimos, em algum momento das nossas vidas, alguém falar para a gente: você tem que perseverar, né, seja mais perseverante, né, fulano de tal é perseverante, né. Então, eu lembro também que, em algumas situações na minha existência, né, lá para trás, né, época de vestibular principalmente, em que o número de concorrentes para nós entrarmos na universidade era muito, né, muito grande, né, para a quantidade de vagas. Algumas vezes eu escutava assim: você tem que perseverar, você tem que ser mais perseverante. Aquilo me incomodava, porque parecia que eu não estava me dedicando, né. Hoje eu entendo, né, mais a situação, o contexto, né, que aquilo acontecia, né, porque estudava, né, dia e noite, né, porque a concorrência era muito grande, né. Mas para a gente poder entender, né, o que seja, né, perseverar, eu trouxe um slide. Dani, por favor. Nós precisamos buscar, né, o que seja realmente, para a gente poder compreender, né, as palavras, né, as situações. Então, vamos ver, né, o que significa perseverar, né? Então, o que é que nós entendemos por perseverança, né? Vamos lá, sempre buscar lá no nosso dicionário, no bom e velho dicionário, né, para a gente poder entender melhor as palavras. Então, ela vem da palavra no grego, que se escreve proscartério, eu não sei a pronúncia direito, que significa dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Etimologicamente, perseverar é continuar firme e constante no propósito. Ela pode ser também considerada como persistir, autodeterminar, consistência, tenacidade, pertinácia. Perseverança é a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. É a virtude que contribui para o êxito na vida humana. Quando eu peguei essas definições, né, esses significados, né, me chamou a atenção é que perseverar, ela passa por dificuldades, né? Ela passa por tenacidade, né, com constância de propósito, né, firmeza, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção é que perseverança é uma virtude. E até então, na minha ignorância, né, eu não tinha atentado da importância, né, da perseverança e dela ser uma virtude, né. Então, quando a gente pensa nisso tudo, né, eu peguei esse slide do RH porque nós estamos muito presos em algumas situações muito materiais. Então, nesse slide, né, a perseverança, ela é importante nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, na saúde, nas metas, nas soluções. Mas existem obstáculos, né, para essa perseverança, né, que são o medo da mudança, né, o desânimo, a rotina, a inércia, né. São dificuldades que nós temos, né, para que a gente possa dar continuidade nos nossos projetos, né, nos nossos objetivos, né. E a gente lembra também que está muito ligado, né, às profissões, né, aos estudos, né. E a gente tem que lembrar também que perseverar é buscar alternativas, né, para conquistar os nossos objetivos, os nossos focos, né. E eu lembrando, né, nessa situação, né, eu lembro que conheci um rapaz que ele, para poder passar num concurso, ele utilizou de várias alternativas para poder estudar. Ele tinha que ler mais ou menos uma faixa de 25 livros, né, para poder fazer esse concurso, né, livros grandes, né, desde a história do Brasil, a história do mundo, a economia, a política. Então, ele, para poder ler, dar conta de ler todos esses livros,
ele utilizou uma estratégia de colocar em cada compartimento de onde ele morava um livro. Tinha o livro da sala, o livro do quarto, o livro do banheiro. Então, cada vez que ele entrasse no banheiro, ele lia um pedaço daquele livro. Se ele fosse para o quarto, ele lia um pedaço daquele livro. Se ele estava na sala, ele lia um pedaço do livro. Tinha o livro do carro, e quando ele estava no engarrafamento, ele aproveitava para ler. E isso me chamou muita atenção desse rapaz, né, por essa capacidade de encontrar estratégias para poder alcançar o objetivo. Devo dizer para vocês que ele alcançou o objetivo dele, né? Ele passou no concurso, que ele já tinha colocado na cabeça dele desde os 15 anos de idade, né? Para você ver como nós temos que ter constância de propósito para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Aí eu pergunto para vocês, né, se nós conhecemos alguns, né, grandes talentos do nosso mundo que tenham sido perseverantes, né? Eu vou... Dani, por favor, o próximo slide, né, nós vamos lembrar de alguns que foram muito perseverantes, né? Eu peguei esse artigo do Divaldo, né, em 23 de julho de 2020, em que ele diz assim: a perseverança é uma virtude pouco levada em conta. Na realização de qualquer objetivo existencial, ela é chamada a exercer a sua função ante os inevitáveis desafios que se encontram pela frente. Todos os empreendedores das diversas realizações tiveram a sua ajuda para que alcançasse a meta que se propõe. Então, a perseverança ela é muito importante na nossa vida. Só que nós não damos a importância devida a essa virtude, né, que agora eu entendo como virtude, né? E nesse artigo, né, do ano passado, né, ele coloca, né, ele cita como exemplo, né, Thomas Edison, né, que vocês devem conhecer, né, que ele, para poder descobrir a lâmpada, né, a luz elétrica, né, ele fez vários experimentos, né. Ele conta nesse artigo de Paulo que quando chegou nos 700 experimentos, né, o seu auxiliar chegou para ele e disse: olha, não dá, vamos parar com isso, né? Não dá certo. Outros já tinham tentado, né? Vamos parar. Os amigos diziam: para com isso não dá certo, né? No outro artigo que eu li, numa outra apresentação que eu assisti, a palestrante fala que depois disso ele ainda tentou muitas vezes, né? E que na 1000 e poucas experimentos foi quando ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Vejam só, né, o que seja uma pessoa persistente, que acredita nos seus objetivos, que acredita que aquilo vai dar certo, né. Fora Thomas Edison, Divaldo comenta no seu artigo, né, sobre o Walt Disney, né, que quando ele pensou nesse projeto, né, ele recebeu vários nãos, né, por causa de na Califórnia, era um local alagadiço, né, que as pessoas diziam: você está louco, você vai jogar dinheiro no mato, né, os bancos não queriam investir. E vocês veem que a insistência dele, né, a perseverança dele, né, fez com que a Disney hoje é um dos parques, né, que todo mundo conhece, quer conhecer e que rende muito dinheiro, né? Então, nós temos exemplos de pessoas perseverantes, né, que mostram para a gente, né, o significado na sua essência do mundo que nós estamos vivendo, né? Nós temos também, eu anotei aqui também, Pestalozzi, né, que dizia que 3 fatores fundamentais para o êxito na educação eram o trabalho, a solidariedade e a perseverança, né? Eu trouxe também para a gente refletir sobre Beethoven, né? Beethoven é um músico que todos nós conhecemos, que teve, né, a partir dos 26 anos de idade, ele começou a apresentar os problemas auditivos, né, e que aos 46 anos ele ficou totalmente surdo. E ele nunca deixou ele. Claro que ele teve todo um processo de desânimo, de depressão, né, de tentativa de suicídio, de tudo isso, mas ele, através da sua música, ele foi se renovando, né, foi se mostrando a sua capacidade de compor, mesmo na sua surdez, né. Então, nós temos vários exemplos de pessoas, né, seres, né, que vieram, né,
com esse objetivo de nos mostrar o que seja a perseverança. Aí eu trouxe também para que a gente possa refletir, que diz assim: perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempo de espera sem desanimar para alcançar seu objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo, que é Jesus. E para a gente possa, falando em Jesus, ele é o nosso exemplo maior de perseverança, né? Ele que enfrentou tanta dificuldade, né, veio até nós, né, para mostrar um projeto de amor. Na época que ele veio, né, passando por inúmeras situações complexas, com o propósito de nos mostrar a boa nova, né, de trazer para nós o evangelho e as verdades eternas. Então, Jesus, né, para nós, é o nosso símbolo maior de ser perseverante. Tem Paulo, né? Paulo foi, depois que se converteu, né, ele é um exemplo também de perseverança, que para trazer as mensagens do Cristo, passou por muita dificuldade, né? E graças a ele nós temos o conhecimento que temos sobre o cristianismo, sobre as mensagens do Cristo, porque se não fosse através de Paulo, muito teria se perdido dos ensinamentos do Cristo, tá? Vamos lá, Dani? Mas aí nós falamos de perseverar nas coisas do mundo, né? Mas o que é perseverar no bem? Né? O nosso tema é perseveremos no bem. E o que é perseverar no bem? Né? Aí eu peço para a Dani colocar o próximo slide, para que a gente possa entender o significado de bem. Eu gosto muito disso, de procurar o significado das palavras, né? Para que a gente possa entender, né? Às vezes a gente vai falando, né? E às vezes a gente não consegue entender o sentido real das palavras, né? Então, bem é um substantivo masculino, que é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Na ética, é o conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Então, o bem, ele tem um sentido maior, principalmente porque ele serve para o nosso, ele é um agente transformador do nosso aperfeiçoamento moral, né? Então, quando nós pensamos no bem, né, quando nós fazemos o bem, quando nós sentimos o bem, isso é uma transformação que está ocorrendo em nós, né, na nossa moral, né, quando nós já temos essa capacidade de refletir, de pensar, de sentir, né, o bem, né, de fazer o bem. Então, deixa eu pegar aqui, para eu não me perder, Dani, por favor. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos que, no capítulo 17, parágrafo, item 3, né, sobre o homem de bem, ele diz assim: o homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, restitui o bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o que seu interesse é a justiça, né? Fala também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né? Ele diz assim, capítulo 17, diz assim: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Isso eu peguei só alguns trechos desse livro. Tá? Ó, pudesse compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, somente que olha a criatura aos outros como olha a si mesmo, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Ó, compreendeis quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos.
Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e feche os olhos quando a morte reclama. Quanto bem há a fazer. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados de bens desse mundo, enlanguecessem na dor e no insulamento. Colherei nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Isso foi o bispo de Agel. Então, o bem, a beneficência, a prática do bem, nos transforma, né, e nos dá as alegrias, né, isso no Evangelho de Jesus, né, ele nos traz essa mensagem da prática do bem, o tanto que é importante para nós essa prática do bem. Né. Dani, por favor, mais um itemzinho aqui. Eu trouxe também aqui para a gente refletir que no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, na questão 642, o bem e o mal, a pergunta de Kardec aos imortais diz assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Né? Então, às vezes nós escutamos alguém dizer assim: eu não faço mal a ninguém, né? Mas você faz o bem, né? Porque não basta não fazer o mal. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, né? Mas não basta não fazer o mal. Você tem que fazer o bem. Né? Na página anterior da beneficência, ele fala que nós temos que dispor de todos os recursos que nós tivemos e daqueles que a gente não tem, para ajudar os mais necessitados. Né? Se nós não temos dinheiro, mas há outras alternativas que a gente pode buscar. Na questão 643, ele pergunta assim: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Essa questão é muito interessante, né? Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Aí a resposta dos espíritos: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-la, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que ao seu concurso venha a ser necessário. Então, todos nós, indistintamente, na situação que nós estivermos, nós podemos praticar o bem. Todos nós. Né? Não há justificativa para quem diz: eu não posso, hoje não dá, a não ser que o egoísmo esteja imperando nos nossos sentimentos. Né? E na questão 646, a pergunta que ele faz diz assim: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Né? Aí a resposta dos espíritos: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço. E quando nada custe, em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Quer dizer, vocês lembram da parábola do óbolo da viúva, né? Que Jesus está lá, né, na frente do templo, vendo, né, as pessoas chegarem e irem depositando seus
seus recursos, fazendo as suas doações, né? E chega uma pessoa que aparentemente, né, rica, pega um saquinho de dinheiro e joga lá no gasofilácio, né? E chega lá aquela humilde viúva, né, pobre, né, nos seus trajes, nas suas condições, e deposita lá nos dias de hoje, para nós aqui do Brasil, uns centavos dos seus recursos. E ele pergunta: quem é que aos olhos de Deus tem mais mérito? Né? O que Jesus responde, né? Aquele que deu do que não tinha. Porque o rico, ele deu do que estava sobrando. E a viúva estava dando do que ela não tinha, porque ela se sentia no dever de ajudar, mesmo não tendo. Então, aos olhos de Deus, né, quanto mais nós sentimos de dificuldade em praticar o bem, não é que a gente vai sofrer, né, não é que a gente vai se martirizar, porque eu tenho que fazer o bem, não, é nas dificuldades que a vida nos apresenta, que a gente está ali disposto a colaborar, a ajudar, né, aquele mais necessitado, aquele nosso irmão, que às vezes está do nosso lado, né, para que a gente possa, precisando de alguma coisa, de um olhar, de um sorriso, né, apesar de hoje, com a pandemia, a máscara nos impede de sorrir, mas a gente pode sorrir com os olhos. Né? Vocês já perceberam o sorriso pelos olhos, como é mais bonito? Né? É mais sincero, né? É mais real, né? Porque agora nós só podemos sorrir com os olhos, né? E como isso é importante nos nossos dias, né? Então, o bem, ele pode ser feito indistintamente por qualquer um de nós, na situação que nós estivermos. Basta nós querermos, basta a gente sentir, né, aquele desejo, né, de contribuir para alguém, para alguma situação de dificuldade, tá? Aí, Dani, por favor, eu trouxe essa imagem para a gente refletir, né, do sentido maior dessa imagem. Quando a gente olha, né, primeiro tem a frase de Kardec que é impactante, né? Somos cobrados não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Né? Então, aí você já começa, opa, né, seremos cobrados, inclusive, né? Vamos ser cobrados pelo mal que fizemos, mas, não pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Né? E essa imagem eu peguei do Instagram, né? E ela me chamou a atenção porque nós falamos nas dificuldades nos slides lá atrás, nas dificuldades que nós temos, né? Quando nós queremos alcançar o nosso objetivo. É o desânimo, é a inércia, né? A gente, está muito difícil, a gente recua, né? Quando você olha essa imagem, o que é que vem na sua cabeça? Por que a gente vira o rosto? Quem é que está virando o rosto? Com certeza, né, nós somos cheios de encrenca, né, muito atrapalhada, né, com muita dificuldade, a gente vai pensar, é o nosso obsessor. É bem o meu obsessor que não deixa eu fazer o bem. É ele que está ali virando o meu rosto. Né? Vamos pensar isso naturalmente. É o meu obsessor. É ele que não deixa. Né? Quanta ilusão da nossa parte, porque nós somos nossos maiores obsessores. Né? Aliás, nós muitas das vezes perturbamos o outro lado. Né? Às vezes eles estão quietinhos lá e a gente, por conta da nossa incura, das nossas dificuldades, lá vamos mexer com os nossos, né, desafetos, né, por conta das nossas condutas, dos nossos pensamentos. Então, eu coloquei essa imagem para a gente refletir que a maior dificuldade que nós temos é nossa. Somos nós que colocamos a dificuldade. Né? Não é ninguém. Né? Então, não é o obsessor, porque a gente sempre quer jogar a culpa para alguém. Né? A gente quer se justificar. Não dá. Né? É muito longe. Né? Para eu ir lá na comunidade, levar uma cesta básica. Né? O trânsito é muito pesado. Né? Então, a gente encontra justificativa para a gente não agir. Né? Porque a gente tem que pensar no bem, sentir no bem e agir no bem.
Precisamos agir. Então, quando a gente quer justificar alguma atitude que a gente não está querendo fazer, a gente joga para o nosso obsessor. E nós somos nossos maiores obsessores. Dani, por favor, né, no próximo slide. Não, volte, por favor. Faltou uma coisa. Volte, por favor. Né? Aí, por conta dessa imagem, eu pesquisando um pouco sobre a situação do bem, né, eu achei uma mensagem muito interessante de um espírito que já partiu daqui do planeta Terra, né, e ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da Literatura. Em 1922, ele escreveu uma coisa muito importante que me chamou a atenção e eu quero trazer para vocês para a gente refletir. Ele diz assim: o mundo precisa urgentemente de ações voltadas para o bem. Não basta tão somente não praticar o mal. É necessário praticar o bem. Muitas vezes, deixamos de fazer o bem esperando realizações de grande vulto, mas nos voltamos para o macro. Mas, pelo orgulho, rejeitamos o micro. Esquecemos que o micro forma o macro. Pensar em fazer grandes coisas é o melhor pretexto para não fazermos os pequenos. É de Jacinto Benavente Martinez. Né? Ele foi um dramaturgo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Né? Ele nasceu em 1866 e desencarnou em 1954. Eu achei muito importante essa frase. Né? Achei muito interessante para que a gente possa refletir e conversar um pouco sobre ela. Né? Porque nós temos a tendência, né, nós, ainda por conta do nosso orgulho, que ainda faz parte da nossa essência, de querer fazer coisas grandiosas. Né? Em vez de a gente dar uma cesta básica, a gente quer dar 10 cestas básicas, mas a gente só pode uma. Como eu só posso uma, mas eu quero dar 10, eu não dou nenhuma. Né? Nós temos muito isso de querer fazer grandes coisas, né, para a gente possa aparecer. Quando, na verdade, se a gente começar por pequenas coisas, né, a gente vai aumentando esse bem. Né? Então, nós precisamos falar. Eu achei muito interessante que o micro é que forma o macro. Né? E para a gente refletir, né, sobre o micro, né, o primeiro bem que nós temos que fazer é o bem para nós mesmos. Soa egoísmo, né? Pode soar egoísmo. Não, você vai fazer o bem para você, né? Quando tem tantos passando necessidade, mas o bem que eu estou refletindo aqui, estou trazendo aqui para nós refletirmos, é o bem que nós devemos fazer para nós no nosso autoconhecimento. Que mais micro do que nós, dentro desse contexto maior do mundo, da humanidade, né, não existe. Então, o primeiro movimento, né, de fazer o bem é para nós mesmos, através do nosso autoconhecimento, da nossa busca interior, das nossas descobertas. O que é que eu estou fazendo de legal? O que é que não é legal em mim, que me atrapalha, né, a trabalhar no bem, a fazer o bem, né, a trabalhar em prol do nosso próximo? Quais as dificuldades que eu tenho? Eu preciso me conhecer, porque senão eu não vou conseguir. Né? Eu tenho que saber quais as minhas mazelas, procurar soluções adequadas, né, dentro da minha realidade, do que eu posso fazer, para que eu possa ir melhorando e assim contribuindo para um mundo melhor. Né? Então, nós temos que começar com pequeninas coisas, e essa pequenina coisa começa dentro de nós, na nossa casa interior, para que a gente possa expandir, né? Na nossa autodescoberta, né? Quando a gente faz aquela imersão, né, verdadeira, né? Sem querer justificativa, sem buscar argumentos, assim, não, mas eu sou mais assim, não é bem assim. Você buscar realmente dentro de você quais são as dificuldades que você tem. Porque todos nós estamos aqui, né, buscando a nossa melhora, né? E o bem, ele é um agente transformador, né? Mas para isso eu preciso refletir como é que eu sou, o que é que eu já tenho de melhor para doar, para dar, o que é que eu já possuo. Se eu ainda possuo só um pouquinho, já serve, já é útil, né? Porque a partir desse pouquinho que eu já faço, né,
eu vou me trabalhando e tornando ao meu redor uma harmonia, um equilíbrio, uma energia boa, né? E assim eu vou me fortalecendo, né, para poder fazer, né, coisas maiores, né? Aí eu trouxe o próximo slide, Dani, por favor, né? E aí eu pergunto, vocês lembram desse filme, né? Alguns novinhos talvez não lembrem, né? Esse filme é de 2000. Esse filme, né? Acho que ele foi muito divulgado, né? Ainda mais porque esse ator, ele é uma gracinha, né? Ele é muito bonitinho. Então, aqui, né? Assim, esse filme eu não vou dar spoiler, não. Quem nunca assistiu, por favor, assista, porque ele é muito lindo, esse filme, né? Ele é de uma sensibilidade, né? Que é justo, e o título já diz, A Corrente do Bem. Então, você já deve imaginar mais ou menos do que se trata, né? Mas eu vou dar fazer um resumozinho desse filme, né? Quando ele diz assim, que ele é um garoto que tem problemas na família, vai para uma escola, e o seu professor de estudos sociais lança um projeto para a turma, né? Um projeto que os alunos possam desenvolver uma atividade, um projeto em que repercute na humanidade, seja interessante para o mundo, né, para a humanidade, do modo geral. Então, vários alunos trouxeram sobre o meio ambiente, né, sobre ecologia, mas esse rapazinho aí, né, trouxe uma ideia, o projeto dele era que cada uma pessoa que fizesse o bem, aquela pessoa que recebeu o bem tinha que propagar para mais 3. E esse né, e assim ia formando, né, essa corrente, né. E o professor achou muito interessante, então assim, mas isso não vai funcionar, né, porque eu tenho que fazer o bem para você, eu faço o bem para a Dani vai para a Amanda, vai para a Conceição e vai para o César, a Amanda já vai para a Luana, vai para a Janaína, vai para a Maria, assim sucessivamente, vai formando uma cadeia de bens. E o professor já achou interessante, porque seria um agente transformador. Você já pensou se todo mundo praticasse o bem dessa forma? Se cada bem que eu recebesse eu fazia para mais 3, né? Já imaginaram isso, né? É utópico, né? Será que muitos não estão fazendo isso? Esse filme é de 2000. Nós estamos em 2021, né? Aliás, eu acho que não é tão utópico, porque nós temos várias entidades, né? Inclusive uma que nós conhecemos bem, que é a ONG Sorriso, não é isso? Que nós conhecemos, né? Temos várias instituições que já fazem esse bem, né? Temos o padre Lancelotti, né, que eu admiro muito, né? Aqui em Belém tinha o padre Bruno, que ele fazia o projeto do Emaús, né, de ajuda. Então, isso já existe, só não é divulgado, né? Então, não está divulgado. Então, esse projeto aqui da Corrente do Bem, nós temos que começar a trabalhar de novo, né? Reviver, reavivar essa corrente, para que esse nosso mundo fique melhor, né? Aí eu peguei aqui uma passagem de um teólogo britânico, que ele diz assim: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre que você puder. Então, é muito interessante que você pode fazer isso a todo instante, né? A todo momento que você está na sua vivência. Estamos um pouco mais fechados agora, né? Recolhidinhos na nossa casa, né? Não temos tendo oportunidade de entrar em contato com as pessoas, né? Mas existe o virtual, né? Agora, ano passado, quando eu estava no Rio, né, que nós ficamos realmente numa bolha, eu e o Carlos, né, eu descobri tanta coisa pela internet, né, tanta entidade, tanto projeto, né? Então, nós podemos fazer isso virtualmente também, basta querermos, porque existe já essa possibilidade. Antigamente você tinha que ir nas entidades, tal, levar, buscar. Hoje você pode fazer tudo virtual, tem Pix, que é a coisa mais fácil de você fazer uma doação através do Pix,
né? Então, nós temos várias possibilidades de fazer o bem, estender a nossa mão, né? E eu trouxe também, né, o fundador do escotismo, né, Baden-Powell, né, Robert Baden-Powell, que ele diz assim: vale a pena ser bom, mas o melhor é fazer o bem. Né? Ser bom é muito bom, mas fazer o bem é o que nos traz a felicidade que tanto buscamos. Né? E passando um pouquinho para cá, para o próximo slide, eu não sei, o tempo, eu estou me perdendo no tempo. Estou meio, não sei se eu já passei, se ainda falta alguma coisa. Não, tá ok. Então, aqui diz assim, Leon Tolstói, né, que diz assim, a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Então, para que a gente possa se sentir feliz, né, para a gente encontrar essa felicidade que Jesus diz que não é deste reino, mas pode estar no reino de dentro, daqui de nós, é fazer o bem. Porque eu não sei se vocês eu tenho certeza que todos nós, em algum momento de nossa existência, já fizemos, já contribuímos, né, já auxiliamos, e a alegria de fazer, né, é tão grande, né, que a gente não tem nem palavras para definir quando você ajuda alguém que está passando por uma necessidade. A gente não encontra palavras, não encontra. Porque é muito bom, dá um sentimento tão... A gente não tem palavra. Quando você consegue ajudar alguém, você está vendo uma pessoa com muita necessidade. Eu não estou falando só da material, não. Porque às vezes a gente pensa que só a material é que vai resolver um sorriso, uma palavra amiga, um braço, um olhar, né? Um ombro, né? Para que aquela pessoa venha, fale para a gente. Mas às vezes não precisa falar nada. Né? E só de você estar ali perto, de mão dada, segurando a mão daquela pessoa, né? Já é um bem. Né? Por isso, quando ele fala no micro, né, você segurar a mão de alguém, dar um sorriso para alguém, isso é micro diante do macro, de tanta coisa que podemos fazer. Né? Eu trouxe essa imagem porque eu assistindo uma palestra do Jorge Alahá, ele trouxe essa frase, essa afirmativa, que diz assim: toda vez que a justiça nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Vocês sentem a profundidade dessa afirmação? Né? Nós que estamos nesse trânsito de lá e cá, que temos as nossas querelas, temos as nossas dívidas, os nossos débitos, né? Que precisamos, né, nos reajustar com as leis divinas, que já falhamos com as leis divinas em outras existências, e que a existência que nós estamos agora é para que a gente faça o reajuste. E Carlos falou na palestra, algumas segunda-feiras atrás, da justiça, né, de Deus, da misericórdia infinita que Ele tem por nós. Então, olha só que coisa linda isso, que coisa tão... Né, que nos traz tanto alento, você vê que toda vez que você está fazendo bem, né, esse nosso reajuste que nós vamos ter que fazer acerto, né, temos que acertar nossas contas constitutivas, ela volta sem data, porque nós estamos fazendo bem. Né? Olha que importância do bem para a nossa existência, né, para a nossa encarnação, para nossas reencarnações, nesse processo de lá e cá, fazer o bem, né, você vai ganhando moratória, você vai ganhando bônus, né, para que quando chegue o momento de você fazer o reajuste, né, tudo seja levado em consideração. Todo o bem que você fizer vai ser levado em consideração. Né? E como nós temos falado muito, ano passado, né, e agora ainda estamos passando por essa pandemia, né, e a gente sabe que, né, elas existem, né, já por conta do processo de transição que nós estamos passando, né, já vem acontecendo, né, já há bastante tempo essa transição, e a pandemia é um outro fator pontual no processo de transição, né, como foi, né, o tsunami, né, que inclusive o Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo, né, escreveu o livro
transição planetária, que é justamente, né, o auxílio dos benfeitores espirituais no desencarne, no processo do tsunami, que aconteceu em 2004, e esse livro foi lançado em 2010, e ele conta, né, esse processo de transição que o planeta estava passando naquela época, né, que o tsunami foi um fator, né, justamente para que estivesse, né, nesse processo de transição. Ele vai contando para a gente, o Manuel Filomeno de Miranda, né, e ele diz uma coisa interessante, né, que deixa eu pegar aqui, por favor, só um minutinho. Ele, no livro, ele diz assim: observam-se a miúde, isso em 2010, quando ele escreveu o livro, tá? Os pródromos dos sentimentos bons. Pródromos, né, para a gente poder entender, né, porque primeiros indícios de algo, né, prenúncio, né, pródromo dos sentimentos bons. Quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, quer dizer, desvantajosa, sinistra, né, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas, movimentando grupos de socorro, quer dizer, quando ele escreveu esse livro, né, ele citou isso porque naquela época você já viu uma movimentação, né, intensa, né, e mostra também que quando tem alguma coisa acontecendo de ruim, há uma mobilização de todos nós, em auxílio daquele que está passando. No caso do tsunami, ele conta isso no exemplo que ele está dando aqui do livro, Transição Planetária. E por que eu trouxe essa reflexão para a gente aqui? Né? Nós não estamos num processo de transição planetária, né? Essa pandemia ela é muito nítida sobre isso. Né? Mas é interessante a gente perceber que nós estamos num planeta de prova e expiação, onde o mal ainda prevalece, né? Que no processo de transição que o planeta está passando, né, nós chegaremos ao planeta de regeneração. Né? Por que eu quero falar isso para vocês? Porque, né, esse reajuste que nós temos com as leis divinas, dos nossos atalhos, das nossas encrencas do passado, ou dessas que nós ainda temos, né, a prática do bem vai nos proporcionar, nesse processo de transição, né, que a gente, com a misericórdia divina, com a justiça divina, chegue no planeta de regeneração, desde que nós estejamos trabalhando no bem. Né? Todos nós estaremos no planeta de regeneração, né? Louvado seja todos nós, se nós estivermos totalmente envolvidos na prática do bem. Por que eu falo isso? Né? Porque qual é a característica do planeta de regeneração? Então, alguns que já estudaram, né, os grupos de estudo do CPXX, nós sabemos que no planeta de regeneração o bem prevalece. Né? O bem prevalece. Então, se nós estamos nesse processo de transição, se nós queremos chegar no planeta de regeneração, né, aqui na Terra, participarmos da regeneração, nós temos que estar, né, uma constância de propósito no bem, perseverar no bem de uma forma muito forte, para que a gente possa se transformar, porque o bem é um agente transformador, de reforma moral, né, e que nós precisamos realmente estar, né, envolvidos no trabalho do bem, que se nos modifica, né, auxilia o planeta na transformação. Porque é interessante a gente pensar também, só para a nossa reflexão, que se fala muito em transição, porque transição a gente pensa que é amanhã, que é para o ano, né, que é assim que todo mundo estiver vacinado. Não é assim que funciona. Vai demorar ainda. Por quê? Porque o mal ainda está prevalecendo no nosso planeta. Né? A gente fica um pouco desanimado, muitas das vezes, eu confesso a vocês, né, quando eu vejo, né, na televisão a mídia divulgando, né, tanta coisa, mas existe muita gente fazendo bem. Para que a gente alcance o planeta de transição, eu trouxe essa mensagem, né, não te canses, né, eu vou ler e a gente encerra, tá bom? Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. De Paulo aos Gálatas. A mensagem é do livro Fonte Viva, a mensagem 124. Ele diz assim:
Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que o dilacerava. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. Então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparou o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confinada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitosa e generosa, abençoando a terra que a isolara do seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o estudo. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançará a divina colheita se caminhares para o... Não estou conseguindo para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfalecer. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês é que não nos cansemos de fazer o bem. A despeito das nossas dificuldades, nós, né, nos transformaremos em seres lindos, né, eternos que somos, né? Graças a Deus. Muito obrigada a todos.